Alô, galera goiana, aquele abraço, sejam bem-vindos ao Futebol 62. E eu chego ao lado hoje do Patrick Wallison para trazer mais uma rodada, mais uma edição do quadro Guia da Rodada. Então nós vamos trazer aqui os nossos prognósticos para o Campeonato Brasileiro da Série B, 19ª rodada, a última do primeiro turno. E aí, Patrick, tudo bem com você? Opa, Gelli, estou bem, bem tranquilo. Hoje aqui com você aqui no Guia da Rodada, substituindo aqui um pouquinho a Ana, tentar fazer esses méritos aí da grande Ana Lívia que vem apresentando o prognóstico contigo. Exatamente. Eu e Patrick Wallison vamos levar para vocês essa edição da 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Guia da Rodada aqui no Futebol 62, que já vem se tornando tradicional aí ao longo dessas últimas rodadas da Série B do Campeonato Brasileiro. Você, torcedor, aguarda o seu like, a maneira de você dizer para o YouTube, eu gosto do canal, é dando like. Fique à vontade para fazer o seu comentário, faça os seus prognósticos aí também, discorde da gente, concorde, fique completamente à vontade. E claro, se você ainda não for inscrito, eu te convido a se inscrever aqui no canal. Nosso canal, felizmente, cresce todos os dias um pouquinho maior. Então vamos lá, Patrick, preparado para o guia da rodada? Preparado, firme já com os dados para poder levar as informações aí para o nosso torcedor. Exatamente. Então vamos lá. Primeiro eu vou apresentar para você, torcedor, os jogos, né? Depois a gente vai passar aqui jogo a jogo. Essa é a 19ª rodada e os 10 jogos são os seguintes: Ferroviária e Operário, CRB e Novo Horizontino, Coritiba e Amazonas, Volta Redonda e Vila Nova, América e Atlético Paranaense, Atlético Goianiense e Chapecoense, Avaí e Botafogo, Paysandu e Atlético, Criciúma e Cuiabá, Goiás e Remo. Estes são os 10 jogos dessa décima nona rodada do Campeonato Brasileiro. Agora quero trazer para vocês estatísticas, né, da competição para a gente sempre deixar você bastante inteirado da realidade da Série B do Campeonato Brasileiro. Classificação que resolve tudo dentro da competição. Olha só, Patrick, a classificação geral antes do início da 19ª rodada é essa aqui. O Goiás líder 36, Coritiba segundo 34, Novo Horizontino terceiro 34, a Chapecoense em quarto 29, o Remo é quinto 29, o Cuiabá é sexto 28, Vila Nova sétimo 27, o Criciúma oitavo 26. O Avaí é o nono colocado com 25, o Atlético Paranaense décimo com 24, depois vem uma turma com 22 pontos, o Atlético em 11º, o Operário 12º, CRB 13º, Atlético Goianiense 14º, o América 15º e o Paysandu fecha os clubes que estão fora da zona do rebaixamento em 16º com 19 pontos. Dentro do Z4, Ferroviária 19, Amazonas 18, Volta Redonda 18 e o Botafogo também 18. Muito aperto. Agora eu quero trazer para vocês a classificação das últimas 5 rodadas do Campeonato Brasileiro da Série B. Esta é a classificação das últimas 5 rodadas. O melhor time é o Vila. O Vila é o time que mais pontuou nas últimas 5 rodadas, 11 pontos. Depois você tem uma turma com 10. Atlético, Chapecoense, Criciúma, Goiás e Coritiba. Depois temos aí o Paysandu, o Atlético nosso é o 17º. 16º, né, ao lado do Atlético Paranaense, com 4 pontos nas últimas 5 rodadas. E os piores times neste recorte, a Ferroviária e o CRB, com apenas 1 ponto nessas últimas 5 rodadas. Agora, vou trazer para vocês a classificação como mandante. Os melhores mandantes, os piores, e também depois a gente olha as equipes visitantes, tá bem? Então, o melhor mandante é o Novo Horizontino 24, o Remo é o segundo 21, depois você tem um Goiás em terceiro com 20, uma turma boa ali com 19, a Chapecoense, Cuiabá, Coritiba, Vila Nova. Os piores mandantes, a Ferroviária 12, o Botafogo 11, o Atlético 10 e o Paysandu 9 pontos. Agora vamos conferir a classificação como visitante. O Goiás é o melhor visitante, 16, o Coritiba é o segundo, 15. Nós temos aí o Atlético com 12, o Criciúma com 12 também, ali no G4, vamos dizer assim. E lá embaixo, os piores visitantes, o América 6, CRB 6, Volta Redonda 3, e o Amazonas é o pior de todos, com apenas 2 pontos conquistados fora de casa. Algum destes números, Patrick, te chamou a atenção? Sim, para mim aí o Atlético.
como visitante. Aí o time aí, ele tem se eu não me engano, a terceira melhor participação é como visitante. Então ele é um visitante indigesto. E o Atlético está ali no meio da tabela, conseguindo aí seus pontos mais fora de casa do que jogando em casa. E vem aí uma Exa crescente muito grande. Exatamente, o Atlético que venceu as 3 últimas partidas fora de casa. Como visitante, ele venceu as 3 últimas partidas e nessa rodada ele joga fora de casa, né, contra o Paysandu lá em Belém. Agora vamos voltar então aqui para as estatísticas do campeonato e depois a gente já entra nas análises dos jogos. Colocando aqui para você, torcedor, na tela as principais estatísticas da competição. Melhor ataque, Chapecoense, 25 gols. Melhores defesas, Coritiba e Novo Horizontino, 12. As maiores goleadas, Criciúma no Atlético, Chapecoense no Amazonas e Atlético no Avaí, 4-0. As maiores invencibilidades, o Coritiba e o Remo com 9 partidas. A maior sequência de vitórias, o Novo Horizontino, 5. Maior sequência de derrotas, o Vila Nova, 5. Maior sequência sem vitórias, o Paysandu, que ficou 11 jogos sem vencer. A maior invencibilidade neste momento é do Paysandu, com 7 jogos. E a maior sequência sem vencer é do CRB, com 6 partidas. Então agora vamos sim partir aqui para a gente analisar a tabela propriamente dita, os jogos propriamente ditos. Colocando na tela para você. Para você, Patrick, quais são os principais jogos dessa 19ª rodada? Elege aí para a gente 2 ou 3 jogos. Para mim, aí, Criciúma e Cuiabá, para mim vai ser um confronto muito bom. Criciúma aí que vem aí nos últimos 8 jogos, tem aí 6 vitórias, nos últimos 9 jogos, no caso, tem 6 vitórias, 2 empates, apenas uma derrota. Vem numa crescente, o time que já chegou a ser 19º colocado, hoje aí está na primeira parte aí da Série B, então é um time que vem crescendo muito, e o Cuiabá está ali na sexta colocação, apenas um ponto do G4, então vai ser um confronto muito bom da gente conferir. O outro que eu também classifico aí é Goiás e Remo, não tem como deixar de fora. O líder da competição contra o quinto colocado, que tem a mesma pontuação do quarto, que é a Chapecoense. Então, também esse daí vai ser um grande confronto que teremos aí no fechamento do primeiro turno da Série B. É por coincidência, né, os jogos que você cita, Patrick, são os jogos da terça-feira, né, o Criciúma contra o Cuiabá e o Goiás contra o Remo são os 2 jogos que fecham essa 19ª rodada e, consequentemente, fecham o primeiro turno da competição. Eu também vou nos mesmos jogos que você citou, né, o Criciúma-Cuiabá, um confronto direto entre uma equipe que vem crescendo muito na tabela e um time que luta para entrar dentro do G4, e o Goiás e o Remo também por ser o líder do campeonato contra a equipe, o quinto colocado, que luta também para entrar dentro do G4. E eu acrescentaria um terceiro jogo aí, Paysandu e Atlético, porque são 2 times que vivem excelentes momentos dentro do campeonato, né? Tanto o Paysandu como o Atlético, e eles vão duelar por essa rodada. Para você, Patrick, entre esses 10 jogos que a gente citou há pouco, quem é o maior favorito dessa rodada? Eu colocaria o Curitiba. Curitiba aí contra o Amazonas. O Curitiba aí que vem a 2 jogos sem vencer, perdeu para o Paysandu em casa, empatou agora fora contra o Atlético, que é um time que está crescendo, mas o Amazonas ele ainda não conseguiu vencer fora de casa. Ele empatou apenas 2 jogos e perdeu os outros 6, então ainda não pontuou fora. E aí eu coloco o Curitiba vai conseguir ser o grande favorito aí desta rodada. Eu também vou na mesma linha sua. Para mim, o Curitiba é o maior favorito da rodada contra o Amazonas. É o jogo do segundo colocado contra o Lanterna. Inclusive, se o Curitiba vencer, ele assume a liderança temporariamente até que o Goiás jogue contra a equipe do Remo na terça-feira. Eu também concordo contigo. O Curitiba contra o Amazonas como o maior favorito dessa 19ª rodada. Não significa, gente, que o maior favorito vai ganhar o jogo. Significa que é o time que a gente acha que tem mais chances entre os 20 de ganhar o seu jogo, que é o Curitiba contra o Amazonas. E em relação à zebra, lembrando, a zebra é um time que a gente considera o outro favorito. Então, onde é que você acha, Patrick, aí já é dentro do seu sentimento, né, que tem a maior possibilidade de dar zebra? Não é qual seria a maior zebra, para explicar para o torcedor, nem é para o Patrick, eu estou explicando para você, porque às vezes outro dia até recebi 2 mensagens do torcedor. Mas se você considera o Curitiba o maior favorito, você tem que considerar o Amazonas a maior zebra. Eu considero o Amazonas a maior zebra, mas essa não é a pergunta. A pergunta é, onde é que o comentarista
sente que pode dar uma zebra. E aí você, Patrick, com a resposta. Ele, essa daí eu olhei esses confrontos, porque tudo muito equilibrado, realmente foi difícil. Mas para mim, assim, eu sentindo que pode ser a maior zebra, vai estar aí com o Volta Redonda. Para mim, o Vila vem num bom momento, para mim é o favorito do confronto, mas o Volta Redonda, para mim, pode surpreender o Vila Nova e vencer essa partida. Então, assim, eu sinto que essa zebra pode estar aí nessa partida. Eu vou colocar uma zebra diferente pelo o desempenho um pouco. Acho que é bastante plausível as suas colocações, Patrick, mas eu vou colocar o Botafogo contra o Avaí. O Botafogo é um time que joga bem fora de casa, já conseguiu vitórias impactantes fora de casa até agora dentro dessa Série B. O Avaí passa por uma oscilação, né? Eu vou colocar o Botafogo contra o Avaí como a principal zebra. E agora nós vamos entrar jogo a jogo, torcedor, qual a nossa previsão para cada um dos jogos. Só lembrando, a gente não vai falar placar, tá bem, torcedor? Aqui a gente vai trazer quem a gente entende que é favorito ou se não tem favorito, pois também tem essa possibilidade. Começamos pelo primeiro jogo da rodada. A partida acontece nesse sábado, 18 horas e 30 minutos, no estádio Fonte Luminosa em Araraquara, Ferroviária e Operário. Para você, tem favorito nesse jogo, Patrick? Tem. Para mim aí é o Operário Ferroviário contra a Ferroviária. Então É o Operário para mim é o favorito, porque a Ferroviária vem a 5 jogos sem vencer. A última vitória da Ferroviária foi lá no dia 21 de junho, então já tem mais de um mês que o time não sabe o que é vitória. E o Operário venceu o Atlético na última partida, então o time eu acho que vem mais confiante para esse confronto. É um duelo da estrada de ferro, ferroviária contra o operário ferroviário, né? Mas, brincadeiras à parte, eu vejo um jogo sem favorito, sabe? Acho que o lance do jogo sem Araraquara dá um equilibrado, o Ferroviário realmente conseguiu essa vitória importante sobre o Atlético, mas para mim é um jogo sem favorito. Agora, jogo também do sábado, 20 e 30, lá no Rei Pelé, o CRB contra o Novo Horizontino. O CRB, que é o time que vive o pior momento dentro da competição, né? Dele, CRB, e também dentro dos 20 times, a equipe que não vence há mais tempo é o CRB. Eu vou colocar o Novo Horizontino como favorito nesse jogo, sabe? Eu vejo o Novo Horizontino, Patrick, mais equilibrado, mais organizado. O CRB é uma pressão enorme. Não é fácil jogar lá em Maceió, mas também não é fácil jogar contra o Novo Horizontino. Para mim, o Novo Horizontino é favorito neste jogo. E você, Patrick? Eu também concordo com você, Gil. Para mim, o Novo Horizontino aí vem num momento, tem um time, um elenco bem mais focado, mais recheado de bons jogadores que o CRB, vive um bom momento na competição, vem embalado, e o CRB está nessa, podemos dizer assim, começando a querer entrar numa crise. É o time que está mais jogos sem vencer atualmente, como você mostrou aí antes, há 6 jogos sem vencer, são 5 derrotas de um empate na competição, e o time está um pouco desacreditado. Eu ainda fiquei até na dúvida quando você me perguntou também sobre a zebra, se podia pintar aí também. Porque às vezes o CRB, quem sabe, não consiga surpreender. Mas eu acho que esse momento negativo não se encerra agora, não. O Novo Horizontino aí é o favorito da rodada nesse jogo. O terceiro jogo aqui entre Curitiba e Amazonas, esse jogo vai ser no domingo, 16 horas, no Couto Pereira. Isso aqui eu e Patrick já opinamos que o Curitiba é o maior favorito da rodada, então seria incoerência se a gente falasse qualquer outra coisa agora. Já esse duelo também no domingo, 16 horas, lá no Estádio da Cidadania, Volta Redonda e Vila Nova. Se você colocou, né, Patrick, que o Volta Redonda é a maior possibilidade de zebra para você nessa rodada, então, obviamente, você considera o Vila favorito. Isso, para mim o Vila é favorito. Você trouxe aí na tabela, nos últimos 5 jogos, o Vila é o líder. Pontuou, pouco mais pontuou, com 11 pontos. Então o Vila ele chega embalado, confiante. Luizinho parece que acertou o time vai ter a volta de jogadores importantes, como o Igor Henrique, o Todinho, viajaram com o elenco. E o Vila, para mim, é o grande favorito aí deste confronto. Também concordo contigo, o Vila favorito. O que me pega no Vila é apenas, às vezes, uma postura um pouco passiva nos jogos, sabe? O Vila não tenta se impor em algumas partidas que precisa fazer isso, como, por exemplo, naquele jogo contra o Operário lá no Anés Brasileiro Varenga. Mas também considero o Vila favorito contra o Volta Redonda. Para mim, o Volta Redonda é um candidato seríssimo ao rebaixamento.
penso que dificilmente escapará. Aqui mais um jogo, agora esse também no domingo, 18h30 na Arena Independência, o América Mineiro contra o Atlético Paranaense. Duas decepções, né? Eu acho que a gente pode considerar assim dentro da competição. Eram equipes que eu projetava brigando na parte de cima da tabela. Para mim é um jogo equilibrado, Patrick, pelo momento ruim. O América muito pressionado, o Atlético muito pressionado. O fato do jogo sem Belo Horizonte não acho que tem um peso tão grande assim, até pelo momento do América. Então eu projeto aqui um jogo equilibrado, sem favorito, esse para América e Atlético Paranaense. E você, considera alguém favorito, Patrick? Esse jogo aí, ele realmente para a gente olhando na tabela, ver uma decepção, porque a gente projetava lá no início o América e Atlético Paranaense brigando na parte de cima. E o América está aí a um ponto da zona de rebaixamento, o Atlético Paranaense também não está fazendo um bom campeonato, mas eu acredito que esse jogo aí é um bom jogo para o Atlético Paranaense se recuperar. Sei que fala aí há vários prognósticos falando que o Atlético Paranaense pode se recuperar. Eu vou colocar o Atlético Paranaense para se recuperar nessa e coloco ele como favorito. É um bom jogo, porque o América aí não vence se eu não me engano, 4 a 5 jogos que vem de derrotas. Então acho que o Atlético Paranaense ele é o favorito neste confronto. É isso aí. Vamos para mais um jogo, esse também no domingo, 19 horas, no Antônio Ascioli, Atlético e Chapecoense. O Atlético que passa por um momento muito difícil dentro da competição, a Chapecoense entrou no G4 há 2 rodadas, né? Ela entrou e se manteve dentro do G4. E aí, Patrick, o que é que você projeta para esse duelo? O primeiro do Rafael Lacerda em casa comandando o Dragão. É, o Atlético aí, né, que teve a chegada do Lacerda agora, tentando dar novos ares à equipe. Teve algumas saídas, parece que terá novas chegadas de jogadores, mas o Lacerda ainda não teve aquela semana para conseguir treinar o Atlético. E a Chapecoense vem, querendo ou não, num bom momento. O time aí já é a quarta colocada da competição. E para mim, desculpe, torcedor atleticano, mas a Chapecoense é o favorito do confronto pelo atual momento que vive. O Atlético não é um time confiável, né? Ele pode até vencer o jogo, pode vencer o jogo. O Atlético tem condições de vencer jogando dentro de casa, mas esse momento do Atlético é um momento muito conturbado, muito conturbado. A equipe é modificada em 4, 5 posições a cada jogo, né? Sem contar a pressão sobre o elenco, jogadores indo embora, jogadores chegando, jogadores afastados, tem de tudo, né? Então eu também considero a Chapecoense favorito. Para mim, a Chapecoense está muito mais estabilizada dentro do campeonato do que o Atlético. E eles enfrentam no domingo no Antônio Ascioli. Mais um jogo, agora chegamos à segunda-feira, às 19 horas na ressacada, Avaí e Botafogo. Nesse jogo eu coloquei que o Botafogo, para mim, é uma potencial zebra dentro desse campeonato, então, claro, eu considero o Avaí favorito, em que pese o Avaí também vem passando por uma oscilação, inclusive saiu do G4 e deu uma caída ali dentro da tabela. Mas para mim o Avaí é favorito jogando dentro de Florianópolis. E você, Patrick? Gerli, para mim, eu não consegui achar favorito aí. O Avaí, para mim, não vem jogando um bom futebol, não está conseguindo desempenhar bem. O Botafogo também não está um futebol muito bom de se ver nessa Série B. Para mim, esse confronto aí não tem favorito. Se puder aí ter um empate, para mim, esse jogo aí seria o do empate. Mais um jogo na segunda-feira, 21 horas e 30 minutos, lá no Curuzu, em Belém. Paysandu e Atlético, duas equipes que eu até classifiquei aqui como um dos bons jogos desta rodada. Patrick, a balança pesa para algum lado? É um jogo equilibrado? Como é que você enxerga esse duelo aí entre o Paysandu e o Atlético? Esse é o confronto aí que realmente que vai mexer com o coração de muita gente, porque os dois times vêm num bom momento, o Atlético vem num bom momento, o Paysandu também, e para mim a balança aí pesa agora um pouco mais para o Atlético. O Atlético, igual você destacou, os 3 últimos jogos fora de casa venceu, e pega agora o Paysandu, e o Paysandu que no retrospecto em casa não é tão favorável. O Paysandu aí na tabela de mandante, eu vi lá que ele é o último colocado como mandante. Venceu apenas 2 jogos, jogando em Belém, então assim, para mim isso pesa mais para o Atlético. São duas equipes que vivem bons momentos, né? Acho que nenhum resultado aí seria uma zebra, por exemplo.
não considero nenhum dos 3 resultados como uma zebra, mas eu acho que o fato de jogar em casa pesa a favor do Paysandu, sabe? Mesmo o Atlético tem esse retrospecto muito bom fora de casa, é muito difícil você chegar na Série B e emendar 4 vitórias fora de casa, sabe? Como o Atlético está próximo a fazer caso vença lá em Belém. Eu não vou dar aquele favoritismo exagerado, mas para mim o Paysandu é levemente favorito neste duelo. Chegamos aos jogos da terça-feira, 20h30, lá no Heriberto Rilse, o Criciúma recebe a equipe do Cuiabá. Eu e o Patrick também destacamos esse como um dos bons jogos dessa 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Por mim, Patrick, por jogar dentro de casa e por vir numa campanha de recuperação muito boa, eu considero o Criciúma favorito nesse jogo contra o Cuiabá. E nesse histórico recente, eu gosto muito mais do futebol do Criciúma do que do futebol do Cuiabá. Então, para mim, o Criciúma é favorito neste duelo lá do Heriberto Rios. E como é que você enxerga esse jogo, Patrick? Eu também concordo com você, Geli. Aqui eu que tive o prazer, né, de estar fazendo a reportagem de Goiás e Criciúma, Atlético e Criciúma, e Goiás e Cuiabá. Pelo futebol apresentado, o Criciúma vem muito mais forte para esse confronto. E jogando também pelo fator casa, joga também, tem esse fator a mais para o Criciúma ser o favorito. O Cuiabá, quando enfrentou o Goiás aqui na Serrinha, foi um time que jogou para se defender, teve até a expulsão no primeiro tempo ali. Então, assim, foi um time que eu acho que deixou o Goiás com a bola e queria sair só por uma bola. Jogar defensivo. E na Série B isso é muito perigoso. Às vezes dá certo, mas também não dá. E aí eu coloco o Criciúma pelo futebol e pelo momento como favorito desse jogo. E chegamos finalmente ao último jogo, terça-feira, 21h35 na Serrinha, o Goiás enfrentando a equipe do Remo. E aí, o Goiás é favorito, líder jogando dentro de casa, ou você projeta uma situação diferente para esse jogo, Patrick? Geli, esse jogo aí ele é equilibrado. Vai ser um bom jogo para a gente fechar aí o primeiro turno. Graças a Deus aí a CBF colocou 2 bons jogos na terça-feira. Esse aí de 9h35 eu estarei lá, cobrindo para trazer a reportagem para vocês. E para mim o Goiás ele leva um leve favoritismo por jogar em casa. O Goiás em casa tá se encontrando. Eu acredito que o Mancini não vai jogar com 3 volantes dentro da Serrinha. Então ele vai conseguir acertar o time como fez contra o Cuiabá, jogando aqui em Goiânia, vai conseguir se acertar. E o Remo fora de casa também, às vezes, ele abdica um pouco de jogar com a bola, deixa o adversário jogar. E o Goiás com a bola tem uma bola qualificada ali no meio e no ataque. Por isso eu acho que o Goiás tem esse leve favoritismo. Mas vai ser um bom jogo para a gente ver na terça-feira à noite. Eu também projeto um jogo bastante disputado, né? O time do Remo é um time competitivo, tem uma certa dificuldade em jogar fora de casa, né? A pontuação do Remo ela é prioritariamente de pontos jogando dentro de casa, mas já conseguiu inclusive vencer fora de casa, venceu o próprio Atlético, que a gente falava dele há pouco, jogando lá em Minas Gerais, mas é um time competitivo, tem bons jogadores, muitos ex-jogadores do futebol goiano, né, atuando na equipe do Remo neste momento. Então, um duelo muito interessante esse na Serrinha, mas eu também vejo o Goiás como favorito, não é aquele favoritismo exagerado, um super favorito, mas você pode acompanhar, você pode ter certeza, todas essas odds dessas casas de aposta vão pagar menos por uma vitória do Goiás do que por uma vitória do Remo. Né? Então, isso, sem dúvida, aponta aí o Goiás como favorito para esse jogo contra a equipe paraense, mas é um jogo realmente interessante da gente acompanhar, e claro, nós vamos acompanhar aqui pelo Futebol 62, e o nosso Patrick vai estar lá no estádio da Serrinha para acompanhar este confronto entre esmeraldinos e azulinos. Então, assim, nós concluímos aqui as nossas análises dessa 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Isso aqui, gente, não é um palpitômetro. Se fosse, a gente fala assim, quanto que vai ser o jogo? Vai ser tanto, vai ser tanto. Não, a gente apresenta a nossa visão sobre o campeonato, sobre cada um dos jogos, quem a gente acha que tem mais condições de vencer, se é que alguém tem mais condições de vencer. E você, torcedor, também pode fazer a sua análise, né? Mesmo que nos 10 jogos seja diferente da nossa opinião. Às vezes, até alguns jogos aqui, a minha opinião foi uma, do Patrick foi outra. Absolutamente normal. Tudo bem? Só peço que vocês façam isso com educação, né? Às vezes alguns torcedores extrapolam nessa situação e isso não tem motivo nenhum
para acontecer. Patrick, muito obrigado, foi muito bom ter você aqui no nosso Guia da Rodada. Com certeza o Patrick, que já faz as nossas reportagens nos estádios, faz reportagem aqui dos adversários dos times do futebol goiano e vai participar de muito mais conteúdo aqui dentro do canal, porque o Patrick é um cara muito dedicado e também muito competente. Obrigado aí, Gerli. Foi um prazer fazer aqui esse prognóstico, esse Guia da Rodada com você. E esse aí será o primeiro de muitos aí que a gente vai fazer aqui no canal. Em breve aí também pretendo aí participar do F62 Notícias, do F62 Debates. Então a gente vai se vendo aí. E só agradeço aí, Gerli, pela força. Exatamente, esse é o nosso Patrick Alisson. E assim concluímos esse Guia da Rodada aqui para todos vocês. Um grande abraço, muito obrigado pela audiência, pelo carinho, pelas mensagens e por essa amizade que vocês têm aqui com o Futebol 62. Até a nossa próxima oportunidade.